Bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma quarta-feira aqui, nós juntos, graças a Deus, com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho de hoje, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, a afeição mútua não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reine uma afeição recíproca sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Muito bem. Então quer dizer que Deus, ele não é contra o divórcio, que Jesus não era contra o divórcio. O divórcio é uma lei humana, e que trouxe a oportunidade de separar legalmente o que já estava separado de fato, né? Quer dizer, se acabou uma relação por um motivo ou por outro, o divórcio veio para tornar isso legal perante os homens, que essa relação seja terminada entre os homens, que se dê a oportunidade de desposar outra mulher e a mulher a oportunidade de desposar outro homem. Então isso veio para legalizar uma situação que já existia de fato, que às vezes você está divorciado já da sua esposa, separado da sua esposa ou do seu esposo, né? E não tornou aquilo legal. Aquela situação de eu estou aqui e ela está lá, ou o contrário, vai se tornar legal a partir do momento que a lei humana declarar, né, essa separação, esse divórcio, né? Isso não é contrário à lei de Deus, porque Deus quer que se unam por amor e que esse amor permaneça. A partir do momento em que esse amor deixa de existir por um motivo ou por outro, não seria justo manter unidos um casal, né, que simplesmente por aparências, né, por conveniências. Então não seria justo isso. E como nós sabemos que Deus é todo justiça, também ele permite ao homem essa lei, né, para tornar isso legal, para tornar isso de fato, né? Então, quando
existe um motivo para a separação. O casal se separa, né? Não vou questionar, não vou falar motivo algum, né? A lei humana veio para regularizar isso. E todos têm que saber, Deus não é contra o divórcio. Ele é contra aqueles que não seguem a lei de amor. A partir do momento que uma relação começa a ferir a lei de amor, essa relação não tem sentido de continuar. Então Deus permite essa separação para que assim possa ser dada a oportunidade, né, de se praticar a lei de amor. Tanto um quanto o outro. Porque juntos não estava acontecendo isso. Enquanto estavam juntos, a lei de amor estava sendo quebrada. Porque não é isso que Deus quer. Ver ninguém junto por obrigação. Nós temos que estar junto quando existe um verdadeiro sentimento nos unindo ali. A partir do momento que se torna uma obrigação eu estar junto com uma pessoa, a lei de amor é quebrada. Ela não existe. Então nós estamos indo contra uma lei de Deus, que é a lei de amor. Por isso Deus permite ao homem o divórcio. Tá certo? Não importa o motivo. Naquela época se divorciava por adultério, se matava a pessoa, a mulher no caso, porque o homem era privilegiado naquela época, né? Não haveria, mesmo que o homem tivesse cometido adultério, o homem não era apedrejado, era só a mulher que era apedrejada, né? Então, naquela época, né, isso era um costume bárbaro, mas Moisés trouxe aquilo para tentar, né, colocar um pouquinho mais de ordem, né, na humanidade, porque era muito bagunçado. Então precisava ter uma lei que regesse as relações humanas. E uma dessas leis foi essa, né? Uma dessas leis foi essa. Então, hoje, graças a Deus, né, com a mudança dos costumes, com o crescimento, né, com o crescimento humano, crescimento moral humano, foi abolida essa lei e hoje as leis são mais brandas, né? O adultério já não é mais um crime, mas é um crime para consigo mesmo, né? Um crime na sua consciência. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar manter uma relação boa ou vamos fazer isso por obrigação? Na hora de pensar. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 6 ainda, Vida Espírita, questão 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Então, o espírito pode reconhecer sim, indo lá no cemitério, reconhecer os seus ossos, os seus restos mortais, né? Mas vai depender muito do apego que ele tem às coisas terrenas. Porque para um espírito comum, igual nós já dissemos ontem, para um espírito mais desapegado da matéria, para ele não vai ter importância nenhuma aqueles ossos ali. São parte da vestimenta que ele deixou, graças a Deus, né? Que ele se libertou. Então, um espírito que ainda está preso à matéria, ele vai lá, vai reconhecer os seus ossos, vai viver novamente em pensamento tudo aquilo que viveu, vai recordar das suas tristezas, das suas dores. E isso para um espírito elevado já não é mais necessário. Eu não tenho que reviver o que eu vivi aqui só porque eu olhei aqueles ossos ali jogados. Aquilo já foi parte de mim, hoje não é mais. É uma roupa que eu joguei ali e está ali. Tá bom? É um cabide, vamos for assim, né? É um cabide que foi usada a minha roupa. Tá bom? Pessoal, então, uma ótima quarta-feira para todos nós.
Me desculpem se eu disse alguma coisa que contraria a ideia de alguns, de alguém, tá? Mas é a maneira que eu interpretei. Eu espero que possa ter ajudado alguém nessa interpretação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.